Será que a reforma tributária realmente vai entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2026? É sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo, mas antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, porque isso ajuda muito no nosso engajamento. Tem muita gente torcendo, tem muita gente rezando para que a reforma tributária não entre em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Eu acredito que a reforma tributária entrará sim em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2026. E por que eu acredito isso? Porque a gente já tem, olha aqui do lado, a gente já tem toda a parte legal, tudo preparado. Toda a estrutura jurídica da reforma tributária já está pronta. Aqui a gente tem a Constituição Federal. Olha só, a Constituição Federal, a alteração constitucional, foi aprovada desde 2023. Aqui a gente tem também a Lei Complementar 214. O que é a Lei Complementar 214? É a bíblia da reforma tributária. Aqui a gente tem sujeito ativo, sujeito passivo, alíquota do IVA, regime diferenciado, enfim, tem tudo pronto. Toda a parte legal está praticamente pronta. A gente acredita ainda, lógico, que faltam alguns detalhes, instruções normativas, mas a gente acredita sim que a reforma tributária vai entrar em vigor a partir do ano que vem. Fora essa parte legal, essa parte legislativa que já está toda pronta, e para a gente mudar esse período de transição que começa em 2026 e vai até 2033, teria que ter uma outra emenda constitucional, porque todo esse período de transição está lá na Constituição, e a gente sabe que é muito difícil alterar uma Constituição, uma regra constitucional. A gente não vê força política, a gente vê o governo, sem entrar em política aqui nesse momento, né? A gente vê o governo precisando de muito caixa. A gente tem uma reforma tributária que a gente acredita que vai ter um impacto favorável à arrecadação. Então eu acredito que o governo federal, o executivo, não tem interesse em prorrogar a reforma tributária. A gente não vê nenhum grupo político tão expressivo se levantando contra a reforma tributária, né? A gente não vê nem no Senado nem na Câmara. A gente não vê governadores se posicionando contra a reforma tributária. A gente não vê os prefeitos se posicionando contra a reforma tributária. A gente não vê grupos empresariais se posicionando contra a reforma tributária. Por que a reforma tributária vai ser prorrogada? Então, eu torço para que ocorra, mas aqui para o 3C Contabilidade, para o escritório de contabilidade, para os nossos clientes, a gente está investindo no quê? Na capacitação, no conhecimento, na preparação. Se a gente estiver preparado, né? Se nós estivermos preparados, a reforma tributária não assusta. Por quê? Porque a reforma tributária também é um cenário de oportunidades. Muita coisa vai mudar. Se você entender o que está por vir, você tem condições de se posicionar bem no mercado empresarial. Alíquotas serão modificadas, o jogo será outro. Será que os seus concorrentes sobreviverão à reforma tributária? É o jogo do mais forte, é o jogo do mais preparado. A gente vai ter o jogo dos créditos. O que é isso? Como isso vai impactar o seu negócio? Mais importante do que ficar ali torcendo para uma prorrogação da reforma tributária é investir na preparação. Por quê? Porque se for prorrogado você não vai perder nada. Agora, se não for prorrogado, você está bem posicionado. E um posicionamento estratégico te ajuda a enxergar na reforma tributária oportunidades. Então a reforma tributária começa em 2026, a partir de janeiro nós teremos a alíquota teste de CBS e IBS que totalizam 1%. Tem regras importantes mudando. Para a gente conseguir cumprir as obrigações a partir de janeiro, é necessário entender o nível de preparação da sua empresa de software. Tá? A gente tem mudança no corpo do XML da nota fiscal eletrônica. A gente vai ter que colocar ali em todos os cadastros dos seus produtos, da sua empresa, informações de CBS, IBS, CClass-Trib de CBS, IBS, CST de CBS, IBS. Eu te oriento a buscar a sua empresa de software, então, seu contador de confiança, para você entender o nível de preparação dessa estrutura para a sua realidade, para você não ser pego de surpresa. Se chegar dia 1º de janeiro e tudo isso não estiver pronto, preparado, você pode ser surpreendido com um bloqueio na emissão de notas fiscais eletrônicas. E o que isso significa? Vai travar o seu faturamento. Então a minha dica é essa, preparação. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu te peço que você se inscreva aqui no nosso canal, que você acione o sininho de notificações e que você assista esse vídeo que está aqui por aqui, que fala sobre o jogo dos créditos, que eu acredito que vai ajudar muito você.